Esta é a primeira parte da quarta aula. Linguagem dos conjuntos. Definição: um conjunto é uma coleção de objetos distintos, não importando a ordem em que eles aparecem. Estes objetos são denominados elementos de um conjunto. Usamos a notação x exínio A, que quer dizer x pertence a A, para dizer que x é um elemento do conjunto A. O símbolo ezinho denota a relação binária existente entre elemento e conjunto. Se x não é um elemento de A, então escrevemos x exínio com traço A, que quer dizer x não pertence a A. Uma forma de caracterizar um conjunto é através da lista dos seus elementos, escrevendo-os separados por vírgulas no interior de duas chaves. Exemplo 1. Seja o conjunto cujos elementos são os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então escrevemos que A é igual a, daí escrevemos as chaves, aí dentro das chaves escrevemos os elementos do conjunto A, todos separados por vírgula, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como 1 está dentro aqui do conjunto A, então podemos escrever que 1 pertence a A. O número 2 está aqui dentro do conjunto A, então escrevemos que 2 pertence a A. Vamos ver, o número 7 está aqui dentro? Não, então escrevemos que 7 não pertence a A. Outra maneira de caracterizar um conjunto é através de uma propriedade P possuída por todos os seus elementos e apenas por estes. Quando estamos mexendo com conjuntos infinitos, geralmente a gente só escreve a propriedade que esse conjunto possui. Exemplo 2. Seja a propriedade de que o número natural é menor que 7. Então, a gente vê aqui, número natural começa do 1. 1 é menor que 7? É, então está aqui dentro. 2 é menor que 7? É, está aqui dentro. 3 é menor que 7? Ó, está aqui dentro. 4 é menor que 7? Está aqui dentro. 5 é menor que 7? Está aqui dentro. 6 é menor que 7? Está aqui dentro. 7, bom, 7 é igual a 7, então 7 está fora daqui. Repare que o conjunto A é o mesmo conjunto que a gente viu no exemplo passado aqui. Então, essa aqui é uma outra forma de escrever o conjunto A. A gente pode escrever aqui entre chaves ou usando a propriedade desse conjunto. definição: uma relação binária entre conjuntos é a de subconjunto. Dizemos que A é um subconjunto de B ou que A é uma parte de B, ou ainda, que A está contido em B e escrevemos. Então, escrevemos A, esse símbolo que parece um C, e B, para dizer que A está contido em B. Ou seja, todo elemento de A pertence a B. Dizemos também que B contém A, né, e escrevemos B, esse símbolo que parece um C, ó, do contrário, né, e A, que quer dizer B contém A. Então, quando A está contido em B e B está contido em A, os conjuntos A e B são ditos iguais e escrevemos A é igual a B, ou seja, A é igual a B é equivalente a dizer que A está contido em B e B está contido em A. Caso contrário, eles são ditos diferentes e escrevemos A é diferente de B.
Observação: para provar que dois conjuntos e são iguais deve-se provar que A pertence a B e depois que B pertence a A. Exemplo 3. Então, sejam os conjuntos. Aqui temos conjunto A, que tem os números 2, 4 e 6. E o conjunto B, que tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, veja que é o seguinte, o conjunto A tem o número 2. O conjunto B também tem o número 2. O conjunto A tem o número 4. O conjunto B também tem o número 4. O conjunto A tem o número 6. O conjunto B também tem o número 6. Então, todos os elementos de A estão dentro do conjunto B. Então, podemos escrever que A está contido em B. Exemplo 4. Então, aqui sejam os conjuntos. Então, temos aqui o conjunto A, formado pelos números 0, 1 e 2. E o conjunto B, formado pelos números 1, 2, 3 e 4. Reparem o seguinte, bom, o conjunto A tem o número 0. O conjunto B tem o número 0? Não. O conjunto A tem o número 1. O conjunto B também tem o número 1. O conjunto A tem o número 2. O conjunto B também tem o número 2. Então, podemos dizer que A está contido em B? Resposta: não, pois o 0 pertence a A, mas o 0 não pertence a B. De maneira geral, se A não é um subconjunto de B, significa que existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B. Definição: o conjunto vazio, denotado por esse símbolo aqui, é um conjunto que não possui nenhum elemento, ou seja, não existe X tal que X pertence ao conjunto vazio. Então, não existe esse elemento X. Exemplo 5, se A for o conjunto das raízes inteiras da equação x² mais 1 igual a 0. Ou seja, A é o conjunto de solução dessa equação aqui. Existe algum número inteiro que satisfaz essa equação aqui? Não. Então, Então A é igual ao conjunto vazio, pois o quadrado de qualquer inteiro é um inteiro não negativo. agora vamos ver alguns teoremas sobre os conjuntos. Proposição 1. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, podemos escrever que o conjunto vazio está contido no conjunto A, por exemplo. Proposição 2. O conjunto vazio é único. Definição: o conjunto universo, denotado por U, é um conjunto que possui todos os elementos. Um exemplo, se nossos conjuntos é um conjunto de números, nosso conjunto universo vai conter todos os números. Se nosso conjunto é um conjunto de países, nosso conjunto universo vai conter todos os países. Proposição 3. Todo conjunto é subconjunto do conjunto universo. Então, por exemplo, o conjunto A, podemos escrever que o conjunto A está contido no conjunto universo. Conjunto das partes. Existem conjuntos cujos elementos são conjuntos. Definição: seja um conjunto. O conjunto das partes ou conjunto potência de A é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. A notação para este conjunto é
A notação é P entre parênteses A, né, que quer dizer P de A. Em símbolos, escrevemos P de A é igual a B, né, sendo que B é todo com o subconjunto de A. Portanto, B pertence a P de A, se e somente se B está contido em A. 6. Seja A, né, um conjunto formado pelos números 0, 1 e 2, e o conjunto potência, ou também podemos chamar o conjunto das partes, né? Então, qual que é o conjunto das partes desse conjunto A aqui? Bom, é o conjunto formado pelos elementos, né? O conjunto vazio, o conjunto formado pelo número 0, o conjunto formado pelo número 1, o conjunto formado pelo número 2, o conjunto formado pelo 0 e 1, o conjunto formado por 0 e 2, o conjunto formado por 1 e 2 e o conjunto formado por 0, 1 e 2. Repare quantos elementos tem o conjunto das partes de A. Vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos tem o conjunto das partes de A. Bom, o conjunto A tem 3 elementos, então repare se a gente escrever 2 elevado a 3 é igual a 8. Né? Então, se a gente pegar o número de elementos de A, pegar esse como colocar na potência de 2 aqui, vai dar igual o número de elementos do conjunto das partes de A. Vocês aprenderam até agora, façam ali o exercício 1 e o exercício 4 da apostila 4. Também façam o exercício 2 da apostila 4 nos itens A e B. Até a próxima parte dessa aula.